Meus amigos, voltamos para casa. Infelizmente, uma eliminação melancólica da seleção brasileira, né? Um resultado que, né, poucos esperavam pela capacidade que a seleção brasileira tinha apresentado nos outros jogos, né, pela capacidade de decisão dos nossos jogadores. Só que, infelizmente, não fizemos uma boa partida hoje, meus amigos futebologistas. E aí, Charles, o que houve nesse jogo da seleção brasileira? Na verdade, não é o que houve, né? É o que não houve. Não houve entrega, não houve determinação, houve uma seleção brasileira passiva, espaçada dentro do campo, e hoje nós vamos contar a história do jogo em duas partes. Como no jogo? Primeiro tempo e o segundo tempo. Mas vamos direto ao ponto, está todo mundo de cabeça quente. Nós esperávamos um resultado diferente. Eu, em particular, conversava aqui com o Idenê, eu esperava até uma partida mais fácil, porque a Noruega propondo o jogo e a gente acharia mais espaço, mas o que nós vimos em campo foi totalmente ao contrário. A Noruega trocando passe, a seleção brasileira muito passiva, o Odegaard, camisa número 10 da seleção norueguesa, tocou na bola sempre à vontade, solto, comandando a seleção norueguesa. A seleção norueguesa não teve muita efetividade no primeiro tempo, mas eles tiveram mais posse de bola. E para você não tomar gol, primeiro você tem que ter a posse da bola. Você, trabalhando a bola, a probabilidade de você sofrer o gol, ela diminui. E aí os deuses do futebol separam um lance que ninguém esperava no início da partida, uma penalidade que o juiz absurdamente não marcou em campo. Não é isso, Daniel? Absurdamente. Um lance claríssimo. Assim, é aquele tipo de pênalti que não há dúvidas para o árbitro marcar do campo. Não precisa intervenção do VAR. Ele marcaria o pênalti e caso houvesse algum questionamento com relação ao VAR, ele iria ao VAR para checar. Mas, assim, era evidente o pênalti, não tinha dúvidas. E aí, Charles, uma pena, né, a gente ter perdido esse pênalti, porque era um lance para a gente poder realmente sair na frente do placar, colocar uma pressão sobre a seleção da Noruega, e aí, com essa pressão, eles teriam que mudar a postura de jogo, talvez tentar acelerar um pouco mais o jogo, e o Brasil poderia se aproveitar dos espaços deixados. Só que o que a gente viu foi que o Bruno Guimarães, infelizmente, cobrou mal, né? Deu ali todas as dicas para o goleiro aonde ele iria bater, e aí ficou aquela pergunta do porquê o Bruno Guimarães ter batido, porque, né, tínhamos aí talvez muito mais evidente de que o cobrador do pênalti seria o Vinícius Júnior. Uma pergunta que vai ser difícil responder. Você tem Vinícius Júnior em campo, artilheiro da seleção brasileira na Copa até então. Você tem o Martinelli, você tem o Ryan e você tem o Matheus Cunha. E aí, quem é escolhido para bater? O Bruno Guimarães, o volante. Realmente é uma pergunta que o Ancelotti vai ter que responder na coletiva. Agora, nós assistimos o jogo juntos e algo também chamou nossa atenção na primeira etapa, que foi o sistema defensivo da seleção brasileira. O Marquinhos e o Gabriel Magalhães, sempre que a Noruega chegava em bloco, eles estavam no mano a mano. É como se não tivesse aquela primeira contenção no meio de campo. A seleção brasileira já apresentou dificuldade contra Marrocos, quando a seleção marroquina povoava o meio de campo. E a seleção norueguesa fez exatamente a mesma coisa. E aí muito se explica a liberdade do Odegaard. Trabalhando a bola, tocando, caindo pela esquerda, caindo pela direita, e a seleção brasileira assistindo aquilo com uma passividade absurda. Porque, como bem falou o Idenê, o pênalti não foi convertido, seria outro jogo. Mas o jogo estava 0-0. E o nosso sistema defensivo fragilizado, com uma seleção limitada, tecnicamente, apesar que eu esperava até menos, mas só que eles têm um camarada diferenciado que no primeiro tempo só conseguiu uma finalização,
aquele toque de perna esquerda que o Haaland deu dentro da pequena área, tentando surpreender. E mais nada. E aí, vem o segundo tempo. Exatamente, Charles. E assim, o segundo tempo não trouxe nenhuma mudança, né? A postura da seleção brasileira continuou sendo muito passiva, não tinha pressão no homem da bola. Os jogadores de meio campo, você bem destacou o Odegaard, né, que era um dos principais jogadores, né, o armador do time, jogando assim nas entrelinhas com muita liberdade, tocando na bola o tempo inteiro, fazendo a bola circular. E os outros meio-campos também, vamos destacar aqui o cabeça de área, que inclusive na transmissão, né, da Rede Globo foi destacado que, né, a liberdade com que tinha o jogador, ele praticamente jogava caminhando em campo. Inadmissível. Então, assim, a passividade na marcação, eu acho que foi um dos principais pontos que fizeram com que a seleção brasileira saísse derrotada desse jogo. Porque sabíamos da nossa qualidade, sabíamos das limitações da seleção da Noruega, nós vimos as limitações, vimos como um time que trocava muitos passes, mas no inteiriço do jogo, né, na maior parte do jogo, não oferecer perigo à seleção brasileira. Só que no momento que eles entenderam que conseguiriam, né, uma jogada, um gol, e tinham liberdade para isso, eles foram lá e acharam aquele gol de cabeça com a jogada, né, uma bola cruzada da esquerda que o Haaland antecipou o Gabriel Martinelli, o Gabriel Magalhães. Importante dizer também que a marcação em bloco baixo da seleção brasileira facilitava esse trabalho da seleção norueguesa. E a gente estava aqui nervoso, nós estávamos nervosos de assistir a passividade. A marcação, em vez de subir o bloco, não. Ela continuou a partida inteira, mesmo depois de ter sofrido gol em bloco baixo. Eu chamo a atenção também para o primeiro gol do Haaland, que, para mim, o Gabriel Magalhães teve um erro crasso. Ele vê o Haaland se aproximar, conhece o jogador, jogam juntos na Premier League, são adversários da Premier League. Ele percebe a chegada, ele não se antecipa, e o Haaland cabeceia praticamente tranquilo para fazer o gol. E aí o Gabriel sai depois se lamentando, mas para mim foi uma falha do zagueiro brasileiro, um grande zagueiro, vice-campeão da Champions, para muitos o melhor zagueiro europeu em 2026, diga-se de passagem, mas ele falhou. E aí, depois do gol, você pensa assim, não, ele já tinha colocado o Neymar, né, logo ali, depois um pouco antes da parada de hidratação, ele bota o Neymar, ele bota o Danilo Santos, e a gente imaginava o quê? Fôlego, mas não foi o que aconteceu. Exatamente, Charles. As substituições, né, como era de se esperar, né, como era o esperado, era trazer fôlego e mudar a postura da seleção brasileira, fazer com que o time fosse mais enérgico, pressionasse mais o homem da bola, fizesse mais pressão, principalmente antes de tomarmos o gol, porque depois que toma o gol, a partida muda, o nervosismo toma conta, a partida fica mais difícil, porque você está atrás no placar, mas o que se esperava é que as mudanças sortissem o efeito na postura do time. E o que nós vimos, na verdade, foi justamente que, apesar das mudanças, apesar da entrada do Endrick, apesar da entrada do Neymar e do Danilo Santos, a seleção brasileira continuou passiva, continuou deixando a Noruega trocar passes com muita liberdade, com muita facilidade. E aí, assim, trazendo agora para o lado da seleção brasileira, frente à limitação da seleção da Noruega, a gente pode destacar aqui a infelicidade dos gols perdidos que nós tivemos, gols que poderiam ter nos dado uma nova chance na partida. O Endrick, se você tiver a oportunidade de ver, meu filho, você não pode perder aquele gol. Jogo eliminatório, você não pode perder aquele gol. Não pode. O Endrick que reclama de não ter oportunidade, a imprensa cobra, poxa, mais minutagem pro Endrick, que o Endrick é um jogador diferente. Jogador diferente não pode perder um gol cara a cara com um goleiro e mata-mata de Copa do Mundo. Não pode. E aí a gente fica se perguntando, né?
voltando no tempo, nós que assistimos, Romário, Bebeto, Ronaldo, eles matavam. Uma jogada daquela era gol. Aquilo ali poderia mudar a configuração da partida. Ah, não é garantia de nada? Não é. Mas você abriria ali 1-0, a Noruega poderia ter uma outra postura, e aí o Haaland acaba convertendo o gol, a seleção brasileira continua mal. Ah, mas o Neymar entrou, não fez nada. Não... Ninguém foi bem na seleção brasileira. Quem foi bem hoje? Eu não destaco ninguém. Eu posso até estar sendo desleal com relação ao nosso lateral esquerdo, o Douglas Santos. Ele foi o jogador mais regular dessa Copa. Ele foi um jogador regular desde o primeiro jogo, ele não comprometeu. Ele pode não ser um grande jogador, não é o destaque da seleção brasileira, mas foi o jogador mais regular. Agora, o que não pode acontecer é tomar o gol, a passividade continuar e a seleção norueguesa conseguir um segundo gol com o Haaland mais livre ainda. O segundo gol, a marcação frouxa, o Haaland percebeu a possibilidade de fazer a finalização, como um ótimo finalizador que ele é, acertou o cantinho rasteiro, aquele chute, né, que a gente pode dizer que é quase indefensável. O Alisson ainda tentou ir na bola, mas infelizmente tomamos o segundo gol. E aí, né, com toda a emoção que o jogo poderia dar, ainda tivemos um pênalti, né, um fatídico pênalti ali, uma cotovelada no Casemiro, que possibilitou o Brasil ainda reduzir o placar. O Neymar cobrou o pênalti, né, maravilhosamente bem. Reduzimos, conseguimos reduzir o placar, né, reduzir a diferença, mas infelizmente não havia tempo para mais nada. A vaca Brasil eliminado. Estamos fora da Copa, Charles. E aí fica aquele sentimento. O que é preciso fazer para o futebol brasileiro ressuscitar no cenário mundial? O Brasil continua produzindo bons jogadores. Nós não podemos ter o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas a gente produz muitos jogadores. Jogadores brasileiros brilham na Premier League, na Champions League, na Bundesliga, no Calcio italiano, na França. A gente tem brasileiros jogando em times de ponta em todo o cenário europeu. Mas a seleção brasileira, ela não consegue mais se impor frente a adversários europeus de segunda prateleira. Lembrando que em 2010 nós fomos eliminados pela Holanda, que nunca foi campeão mundial. Em 2014, nós fomos eliminados em casa pela Alemanha, tomando 7-1. E aí a gente pensou, alguma coisa vai mudar. E nada mudou. 2018, nós fomos eliminados pela Bélgica. A seleção de ouro da Bélgica. Gente, Bélgica. Estou falando da Bélgica. Aí em 2018, nós fomos eliminados pela Croácia. Com todo respeito à seleção croata, que tem seus jogadores de destaque também. Mas é a Croácia. Infelizmente. E agora, em 2026, nós fomos eliminados pela Noruega. A Noruega, que a seleção brasileira nunca conseguiu vencer em jogos oficiais. E aí a seleção brasileira traz um treinador estrangeiro, o melhor treinador do mundo para muitos, o Ancelotti. E nem isso é suficiente para a seleção brasileira avançar. E pelo contrário, a seleção brasileira faz a pior participação dela em 36 anos. Assim, aí a gente entraria aqui, talvez, naquilo que a gente vai se privar de abordar nesse canal, que é a questão extracampo, né? Vamos falar do jogo, vamos falar de futebol, né? Infelizmente, envolve questões extracampo. Vai além do futebol. Que vai além do futebol, de gestão, né, do futebol. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Trouxemos um técnico muito gabaritado, que é o Ancelotti. Esperamos que nesse próximo ciclo, né, que já foi assinado, inclusive, tenhamos, né, uma preparação muito melhor nesses ciclo 4 completo, anos. Né? Com ele. Exatamente, com um ciclo completo. E aí a gente consiga ver, de fato, a seleção brasileira que desejamos, já nas eliminatórias,
numa Copa do Mundo, né, com aquele sonho ainda do Hexa, com uma cara diferente, uma postura diferente, uma seleção que se impõe em campo, uma seleção que impõe a camisa, pentacampeã do mundo. É isso que esperamos da seleção, Charles. Lembrando que o ciclo de 2022 para 2026, nós tivemos Ramon interino, nós tivemos o Fernando Diniz, nós tivemos o Dorival, e aí nós tivemos o Ancelotti. Então foi um ciclo, ou um dos ciclos mais conturbados que a seleção brasileira teve. E o resultado, se a gente for recortar o ciclo da última Copa, era isso aí mesmo. Era isso aí mesmo. O problema, ou o ponto, é que a seleção brasileira, quando contrata o Ancelotti, a gente cria uma expectativa. Uma nova postura, uma nova forma de jogar. E o Ancelotti, eu acho que ele demorou a dar essa cara. E a gente vem falando aqui nos vídeos sobre isso. Charles, hoje foi um dia para se lamentar muito. Estamos todos muito tristes pela eliminação da seleção. Queríamos continuar nessa Copa. Acreditávamos que a nossa seleção poderia, né, chegar longe nessa Copa. Né? Sonhávamos aí com esse Hexa. Infelizmente, voltamos para casa. Né? A Copa acabou para a gente. Mas agora, né, mudando de assunto um pouquinho, o nosso canal continua. E continua com o melhor do nosso futebol brasileiro. Então a gente vai estar aqui, você, né, amigo futebologista que já nos acompanha, aqueles que pretendem nos acompanhar, já, né, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí, o que vai acontecer, quem vai ser o campeão brasileiro, quem vai ser o campeão da Libertadores. A gente vai estar falando dos clubes, né, Charles? Isso. Das competições aqui nacionais e internacionais que interessam ao nosso futebol brasileiro aqui, os nossos clubes, muitas rodadas ainda para serem concluídas, e o mata-mata da Libertadores. E o canal nasceu para isso. Nosso objetivo é trazer aqui, né, fatos, né, trazer análises das rodadas do Campeonato Brasileiro, do seu clube do coração, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Santos, São Paulo. Estaremos aqui falando rodada a rodada, trazendo os comentários da rodada, trazendo os destaques. E contamos com a colaboração de vocês. O nosso canal tem praticamente um mês aí no ar. Esperamos, né, que vocês estejam gostando do conteúdo. Continuem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, para que assim esse canal seja impulsionado e a gente consiga alcançar aí, né, o Brasil e quem sabe o mundo com as nossas análises. Sugestão? Se quiser dar alguma sugestão, coloca aqui no comentário. Sugere. A ideia do canal, como o Idenê falou, é falar de futebol. A gente não vai falar de um clube especificamente. Nós vamos falar de futebol, posição na tabela, os confrontos, os resultados, os destaques. Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. A gente vai falar de futebol. Nós vamos trazer aqui o raio-x das rodadas. Então, se você gosta de futebol, compartilha os vídeos, fala para geral, fala do canal. E para você que é amante do futebol, que é apaixonado por futebol, se você é um futebologista como nós, você precisa seguir o canal, curtir o canal e compartilhar o nosso canal, ok? Continua nos acompanhando, futebologistas. Um abraço e até o próximo vídeo.